Você está há anos defendendo interesses de empresas brasileiras na Europa, junto aos organismos de Genebra e Bruxelas. Que dificuldades o Brasil enfrenta lá fora para ter espaço para o seu agronegócio? Walter, eu vou pedir 10 segundos primeiro para cumprimentar os telespectadores que assistem Notas e Cotações, esse programa que já é renomado entre os profissionais e os produtores deste país. Quanto à sua pergunta, eu gostaria de abranger isso e um pouquinho de histórico. Eu fui funcionário da Missão do Brasil junto à União Europeia, trabalhei com o professor Celso Furtado, embaixador Celso Furtado, e tive a honra de trabalhar também com o embaixador José Alfredo Graça Lima. E nessa bagagem da Missão do Brasil junto à União Europeia, tento da mesma forma defender os interesses do agronegócio brasileiro junto à União Europeia e também junto à Organização Mundial de Comércio. Ou seja, o que nós não ganhamos bilateralmente na União Europeia, nós levamos trâmite de governo brasileiro de montar um case para defender sempre os interesses do Brasil. Defendendo o setor privado, estamos defendendo o Brasil. Agora, você trabalha lá defendendo as empresas brasileiras, mas encontra sempre algumas dificuldades. O governo dá um suporte adequado para as nossas empresas trabalharem fora do país? As dificuldades hoje no comércio internacional são enormes, porque como não se pode mais aumentar as tarifas desde que foi concluída a rodada do GATT, né? E qual é a maneira de se proteger o mercado? Barreiras não tarifárias. Podemos citar inúmeras barreiras, mas não vou entrar no detalhe. Podemos falar de resíduos biológicos, ou podemos falar o que está atualmente em vigor. Sempre há um problema que Sempre um problema. Agora, nós temos que fazer o dever de casa, por exemplo, né? Nós temos produção de suínos que é enorme e nos encontramos sempre com o problema de não poder exportar ao mercado da União Europeia, que é a que mais remunera. São 500 milhões de habitantes, apesar de não ter um crescimento hoje, crescimento zero, são 500 milhões de consumidores de alto valor agregado, ou seja, o Brasil mesmo tendo 6% ou 7% ou mesmo 8% de crescimento, temos uma população de 200 milhões de habitantes, mas o consumo é feito ainda por uma minoria, enquanto que na Europa pode, no 0%, o consumo de produtos do agronegócio, que é comida, englobo nisso também o animal feed, né, a ração animal, porque o animal europeu não vive sem o nosso complexo soja. São bilhões que nós exportamos desse setor também, que é agronegócio. E sempre temos algumas barreiras para enfrentar. As barreiras nós podemos numerar, são já jargões que nós utilizamos, e eu sou especialista em assuntos públicos, e, por exemplo, a 61, que praticamente os produtores não entendem, mas eles sofreram na PAV, porque traduzindo é o CISBOV. O Brasil é o único país... Nós não temos rastreabilidade? Não, nós temos, mas nós somos penalizados por leis que criam do lado de lá, que no caso do Brasil, que é o maior exportador de carne bovina no mundo, temos as melhores indústrias do mundo, somos penalizados com uma lei que chama 61, Regulamento Comunitário, que impõe que as listas de propriedades sejam habilitadas, ou seja, todos os países terceiros que exportam carne bovina para a União Europeia ou outros produtos de proteína animal habilitam a indústria, né? Primeiro a região e a indústria. No caso do Brasil, a lista de propriedade, ou seja, uma fazenda. O Brasil, que detém hoje uma cota de Hilton Beef, que conseguimos com tanta luta através de negociações, hoje o Brasil não cumpre a cota de Hilton Beef, que é uma margem das nossas exportações, que tem alto valor agregado, mas que são três uma taxa menor, uma taxa lógico menor. Que paga, não tem a taxa proibitiva que é imposta. As cotas fora da exatamente, as exportações são fora da cota e somos altamente penalizados. E a própria cota Hilton Beef é altamente protecionista. Por quê? Porque ela tem definição que não é a mesma definição para todos os países que exportam carne para a União Europeia. Então, a questão da definição da cota... é um jogo duro mesmo. É um jogo duro, onde é um jogo de profissionais e, nesse sentido, devo congratular a indústria brasileira, porque a indústria brasileira é altamente penalizada. Ou seja, o agronegócio brasileiro explodiu. E hoje o Estado não é o Estado digno do setor privado. Ou seja, o setor privado evoluiu muito mais. Hoje o setor privado cumpre as lacunas do governo brasileiro para poder exportar. Né? O governo ainda está caminhando a passos lentos. Exatamente, e observamos trabalhos excelentes que estão feitos por presidentes de associações. Podemos inclusive citar nomes caso queira, o presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camadelli, o presidente da UBABEF, né? O Turra. E temos também dentro da própria UBABEF pessoas como Ariel Mendes, que é um excelente técnico. Temos nas indústrias, não só
o CEO que fundou a indústria do nada, né? Mas hoje temos pessoas como Ricardo Florencio na parte de finanças do Marfrig, né? Temos hoje profissionais altamente que rompem barreiras lá fora. Agora, o que é importante nessas empresas é cuidar muito da parte de governança corporativa, o que nós gatinhamos para aprender a fazer. Não vamos esquecer que, ao contrário do setor de aves, que já tinham empresas como a Perdigão ou como a Sadia, empresas tradicionais do setor, no setor de carne bovina, as grandes tradicionais não existem mais, né? Vamos falar da Anglo, da Swift, ou mesmo de grupos mais novos, como o próprio Bertinho, Independência, que eu pessoalmente nunca imaginei que fosse sair do mercado de proteínas animal. Hoje temos as 3 maiores do país, que é o JBS, o Marfrig e o Minerva, são indústrias que, se você for ver a história de exportação dessas indústrias, são, ao meu ver, 12, 8 ou 9 anos, não mais que isso. E uma muito recente. E a nossa maior indústria hoje emprega mais de 130 mil pessoas, para você ter uma ideia do que é uma indústria brasileira, porque muitas vezes o produtor hoje não tem ideia de quem está comprando, né, o produto dele de base, porque ele vai no frigorífico da região ou do município e vende o seu animal, não tem ideia como é, para onde que ele está indo, mas a empresa hoje, uma delas, tem essa dimensão. E eu me sinto muito orgulhoso disso. Nós temos muitas barreiras lá fora e eu aproveito para te perguntar. Temos chance de romper essas barreiras ou vamos ter dificuldades nos próximos anos? Eu acredito que as barreiras existirão sempre, são as barreiras, famosas barreiras não tarifárias, né? Que hoje elas impregnadas de barreira sanitária. O que é uma barreira sanitária? Segurança alimentar é uma coisa, assim como sustentabilidade, mudanças climáticas, não são mais jargões que a imprensa vinha utilizando, ou profissionais acadêmicos utilizavam, e muitos do setor produtivo condenavam essas manifestações, inclusive as minhas, como terrorismo. Ela não é. Muitas vezes a minha bola de cristal, infelizmente, funcionou, porque há anos eu vinha dizendo que a União Europeia poderia criar um mecanismo que seja legal ou não, que viria, de certa forma, a fazer com que nós não teríamos a possibilidade de exportar. Hoje temos esse mecanismo, o Brasil perdeu um mercado de tantos bilhões que você conhece os números melhores do que eu. E temos ainda a impossibilidade de exportar carne de suína. Agora estamos com um pequeno problema que é a ractopamicina, que é um medicamento, quer dizer, um resíduo biológico. Sempre se encontra uma barreirinha para impedir. Como vocês mesmos tanto falaram, a questão da ivermectina em carne bovina. Então são barreiras que é tudo baseado na segurança alimentar, que é hoje e no caso da União Europeia, onde atuo, é o grande paradigma. A União Europeia, do ponto de vista regulatório, ela dita regras. E todos os outros países acompanham. Daí a necessidade do Brasil ter presente que, mesmo não querendo ter acesso àquele mercado, porque é um mercado que tem prêmio e tudo isso, eu falo isso em proteína animal geral, ou falo também de outros produtos, como castanha do Pará, amendoim, porque sendo o paradigma regulatório, você numa feira internacional de alimentos, como a Anuga em Colônia, o ACIAL em Paris, um importador árabe ou do Japão, ele vai perguntar, o senhor já exporta para a União Europeia? Por quê? O Japão e os Estados Unidos eles têm laboratórios para detectar qualquer tipo de contaminação, enquanto que a maior parte dos países terceiros, que são grandes importadores, não possuem da mesma infraestrutura. Então, ao ser habilitado para a União Europeia, automaticamente você tem acesso a outros mercados. Isso não é uma propaganda, porque eu atuo, meus clientes são, no caso, exportadores para a União Europeia, mas a União Europeia hoje é o cartão de visita para se entrar em outros mercados. Precisamos atender essas exigências. Não tenha dúvida. E, além disso, o mercado da União Europeia é um mercado que sempre premiou. E nós não temos como fugir disso. Não podemos ficar fora daquele mercado. Temos que fazer o dever de casa, ter competência e, ao ver barreiras não tarifárias, nós temos que, mesmo para o OMC, montar um case, primeiro degladiar junto aos ministérios brasileiros, para que entendam que é uma necessidade, e junto com profissionais do setor privado e do governo, tentar alavancar uma luta que é no interesse do setor, seja da indústria e dos produtores e do Brasil. Bom, você acabou de ouvir Jorge Ochiai, né? O Jorge Ochiai, conhecido no setor como defensor, trabalha para empresas brasileiras em Genebra e trabalha também lá em
Genebra e também Bruxelas, junto à União Europeia. É importante ressaltar que está aqui hoje conosco. Eu agradeço a presença do Ochiai aqui conosco. Walter, se você me permitir, em nome da Frattini Vergano, não é mesmo? E da 33 Asset Management, porque a Frattini Vergano é especializada em União Europeia e Organização Mundial de Comércio. E a 33 Asset Management, ela cuida de private equity e empresas sustentáveis, como está acontecendo hoje no setor de piscicultura, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Mas isso é uma outra história. Uma outra história. Eu gostaria que o Ochiai vai voltar aqui, com certeza, para falar sobre piscicultura, um assunto importante que ele está trabalhando fora do Brasil e acompanhando o desenvolvimento aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença do Ochiai aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa.